Ok, meus amigos, prontos para mais um estudo bíblico? Olha, eu queria começar esse estudo bíblico essa manhã, é, dizendo para você que as pessoas estão freneticamente na internet na busca por respostas a respeito dessa questão do que está nos sucedendo nesse ano de 2020 e fica querendo saber se já é o fim do mundo e etc. E todo tema relacionado a isso as pessoas estão como que consumindo. Mas quando o assunto é outro, especialmente eles querem saber, às vezes até da própria Bíblia, até o Apocalipse, ei, isso, o que tem a ver? E aí quando o assunto não é esse, as pessoas parecem perder o interesse. Que coisa estranha, né? Mas olhe, consideremos o seguinte, cada porção da palavra de Deus vai lançando luz no nosso entendimento, por mais que não esteja diretamente relacionada às nossas curiosidades imediatas. Porém, à medida que você for se expondo a elas, se você for juntando e adquirindo esse conhecimento, com o tempo, você vai conseguindo fazer uma conexão bem apropriada na sua mente, a fim de que você tome esse aprendizado para o seu próprio benefício, benefício da sua alma. Então, eu lhe convido nessa manhã a nós abrirmos a Bíblia aí. Eu vou projetar para vocês aqui na tela. Eu peço até um feedback, que vocês comentem se vocês preferem esse formato de estudo na tela, riscando e fazendo, tem sido útil para vocês, ou se vocês prefeririam aquele formato tradicional, né, do pregador com a Bíblia. Então eu gostaria que vocês pudessem comentar a esse respeito. E no final aí você pode também, se achar que deve, divulgar para outras pessoas serem abençoadas, se for esse o seu caso. Mas o texto que nós vamos estudar hoje está no Apocalipse, no capítulo 2, versículos do 12 ao 17, diz assim o texto da palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Santo Deus, meu Pai, ó Deus, ajuda, eu te peço. Eu preciso da tua ajuda, nós precisamos da tua ajuda para entender e tirar daqui, sorver daqui toda a repreensão, todo o conforto, todo o ensino, toda a preparação que nossa alma precisa para o porvir. Para agora também e para o porvir. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. O trono de Satanás. Imagine você habitar junto de Satanás, ou junto com Satanás, ou numa cidade aonde está o trono de Satanás. Foi assim com os cidadãos de Pérgamo. No texto da palavra de Deus, é dito para que o anjo ele escreva para a igreja que está localizada nessa cidade. É uma cidade da Ásia Menor e tem alguns dados, alguns fatos sobre essa cidade que eu gostaria de compartilhar com você. É uma cidade, na época, ela foi rica, ela foi poderosa. Ela está localizada a 26 quilômetros da costa do Mar Egeu, num promontório no lado norte do rio Caicos. E lá atualmente chamaria Bakirsai, e a noroeste da moderna cidade de Bérgama, ali no território da Turquia. Então, naquela cidade existem muitos templos a vários deuses romanos e gregos,
tem a Acrópole Superior, tem o altar de Pérgamo, que é famosíssimo, conhecido, né, adoração ao imperador romano. Tem o teatro, o templo de Dionísio, o templo de Atenas. Tem a escola de medicina na cidade, famosa essa cidade por adorar o deus Asclépios, né, que era o deus da cura, que é representado por uma serpente que hoje tem no jaleco de qualquer médico, né, em qualquer faculdade de medicina. E vem desse contexto aí, né? Então, Pérgamo era uma cidade importante na época. Era a capital da província romana ali na Ásia Menor. E quando João escreveu, a cidade já tinha esse status há pelo menos 300 anos. Então, era uma cidade consolidada, importante. Era um centro assim notável de cultura, de educação. Inclusive, possuía uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, né, com mais de 2.000 volumes. Então, não era uma cidade desimportante e como nós vimos, era uma cidade extremamente religiosa, com muitos templos de muitos deuses, né? Não é de admirar que seja uma cidade que nós chamaríamos ali do trono de Satanás, né? Então, a cidade de Pérgamo possui uma igreja cristã e o Senhor Jesus Cristo ordena que seja escrito para essa cidade a advertência. Isto, e ele vai falar coisas aqui bem específicas, diz, afirma, verbaliza, aqui é o próprio verbo eterno falando. Quem é que está falando? Aquele que tem a espada de dois gumes. Quem tem a espada de dois gumes? Você lembra? Lá em Apocalipse 1,16. Apocalipse 1,16, você tem a manifestação, a visão do Cristo glorificado, e diz que esse filho do homem que estava no meio dos candeeiros saía da boca dele uma aguda espada de dois gumes, a palavra de Deus, personificada ali naquela visão, no próprio Cristo glorificado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante como qualquer espada de dois gumes. Então, nós sabemos por Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é essa espada de dois gumes, e aquele que estava ali falando, o próprio Jesus Cristo glorificado, possuía essa espada de dois gumes. Tinha a espada de dois gumes. E aí ele começa a falar dizendo: conheço, isto é, não me escapa de maneira nenhuma tudo que você faz, tuas obras. E obras aqui é um termo que vem da palavra que hoje nós conhecemos modernamente como ergonomia, né? Que é você ajustar o ambiente, as ferramentas de trabalho à antropometria humana. Né? Então é trabalho mesmo, é tarefa, é esforço. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço o teu esforço. Interessante que ele diz que conhece duas coisas: as tuas obras e onde habitas. Ele quer relacionar essas duas coisas. Isto é, imagine você trabalhar em um local, só que você trabalha em um local completamente insalubre. Você trabalha em um local completamente inapropriado para a execução daquelas atividades. Você trabalha em um local onde você não consegue avançar muito na sua produção, porque aonde você está realizando aquele trabalho, ele em tudo, por tudo, impede que você trabalhe. Então, obras está aqui conhecida pelo Senhor, mas num contexto da habitação daqueles que realizam este trabalho. E ele diz que aonde eles habitam é aonde está localizado o trono de Satanás. Existem muitas opiniões a respeito disso, sobre essa questão de por que trono de Satanás. Mas eu penso que uma das explicações razoáveis é o fato de que ali estava o altar de Pérgamo, que era conhecido no mundo todo, né, um centro de adoração ao imperador romano.
Afora isso, né, você substituir Deus para adorar o homem, certamente é uma obra, né, digna de Satanás. Afora isso, todo aquele panteão de deuses, tanto gregos como romanos, que estavam naquela cidade, certamente denotavam uma oposição, mas muito forte mesmo, ao trabalho que os cristãos faziam em viver naquela cidade, em dar o testemunho naquela cidade, em serem quem eles eram naquele lugar. Era difícil para eles realizar as obras que eles realizavam onde eles habitavam, porque ali era um local extremamente propício a tudo no mundo, menos a execução dessas obras, o local do trono de Satanás. Então imagine, você está em um local onde tudo se opõe aos seus valores. Você habitar em uma cidade onde tudo é contrário àquilo que você acredita. É você lidar com pessoas, fazer negócios, trabalhar, estudar em um local. Lembra, lá tinha a faculdade de medicina, lá tinha era muito conhecido pela cultura e educação, uma grande biblioteca, mas tudo voltado para conhecimentos filosóficos que certamente se oporiam aos valores, às ideias, à cosmovisão cristã. Não é diferente de hoje. Hoje, eu e você habitamos num mundo cada vez mais abertamente, antigamente mais velado, mais polido, né, cheio de subterfúgios, de veja bem, né? Mas hoje, cada vez mais abertamente oposto, de forma bem polarizada, oposto aos valores cristãos, aos valores pregados pelos cristãos que está na palavra de Deus. Então, o mundo diz, no Novo Testamento, o mundo jaz no maligno. Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele queria dizer, basicamente, que tudo o que existe nesse mundo, e mundo aí são os valores e a cosmovisão, tudo que existe nesse mundo é oposto a Deus, no maligno. Então é ali onde esses cristãos habitavam, em Pérgamo, o trono de Satanás. Porém, apesar de toda essa oposição, chama a atenção aqui que eles são capazes de reter o nome, são capazes de sustentar unicamente um único nome de adoração, a adoração ao Deus verdadeiro, a adoração ao Criador do universo. Com um panteão de deuses, eles são capazes de manter altissonantemente o nome do Senhor, e não o nome de quaisquer outros deuses. E é interessante que diz que eles não só sustentaram o nome, mas não negaram a minha fé. Realmente era preciso ter muita fé para se manter remando contra a maré em uma cidade de tamanha oposição aos ensinos cristãos, aos ensinos de Jesus Cristo. E eles não negaram. Eles não abriram mão de crer no Senhor para crer em outros deuses. Eles não abriram mão de seus valores de pureza para viver uma vida de prostituição, de imoralidade sexual, como era o caso, como estava embebida a cultura greco-romana. E aí ele diz, ainda nos dias de Antipas, ele faz aqui a referência a uma espécie de testemunha, a uma espécie de homem desconhecido. Não há nenhum registro na história que seja significativo, a não ser esse aqui. Ele é desconhecido. Ele não existe na história. Somente Jesus Cristo faz referência a esse homem na história. Antipas. Essa palavra Antipas é aquele que se opõe, o nome, né? É aquele que é contra todos. Imagine você, no próprio nome, se você é uma pessoa do contra. Não diz assim, fulano não estraga festa, né? Fulano é do contra. Pois bem, aqui, Antipas. Antipas era o próprio nome dele, desse senhor aí, deste homem, deste irmão em Cristo. Ele era contra todos. Ele era do contra. Ou seja, até no nome, ele perseverava em um local onde Satanás habitava e onde ele tinha o próprio trono.
Ele perseverava em dizer, o Senhor reina. Ele perseverava em dizer, ele é que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, não é Satanás. Ele perseverava em ser contra a todos os princípios que negassem a sua fé. É exatamente o que diz o texto a respeito dele. Fiel testemunha. Fiel testemunha. Ele era fiel porque ele não vendia os seus princípios. Ele se mantinha firme às suas convicções. Ele continuava vivendo a sua vida cristã, se opunha àqueles valores com a sua própria vida e com a sua própria exposição, com a sua própria pregação. E por causa disso, por ele testemunhar dessa forma, por ele ser contra todos em expor como uma testemunha, olha, eu estou afirmando isso, isto é verdade, eu sou testemunha de que isto é verdade, por ele ser testemunha da verdade no meio do trono da mentira, por ele ser testemunha do único Deus verdadeiro no meio de um trono, de um local de panteão de deuses, ele pagou com a própria vida. Irmãos, amigos, às vezes eu me pergunto, se pergunte também, se você tivesse que pagar com a própria vida para sustentar o seu testemunho de fé, já parou para pensar nisso? Como seria? O que ocorreria? Você se manteria fiel testemunha? Por muito menos, infinitamente menos, nós deixamos de ser fiéis e lançamos na lama o nosso fiel testemunho. Me parece, olhando para mim, meu Deus, eu preciso de uma assistência sobrenatural do Espírito de Deus para que eu, se tiver que ser morto pelo testemunho que eu estou dando, que eu seja capaz de sustentar, não negar a fé, reter o nome até o dia da morte. Quando a morte se avizinhar, que eu persevere, olhando como que vendo o invisível, como Moisés. E você? Ou isto, sabe? Ou isto, ou então eu estou mais inclinado a esse outro lado. Inclinar-me para Deus, cada vez mais. Me santificar, cada vez mais. Afastar-me do mundo, do pecado, da minha iniquidade, cada vez mais. Aproximar-me de Deus, cada vez mais. Buscar a Deus com cada vez mais intensidade. Para que isso compacte, encalice, confirme, ancore a minha fé de uma forma tão firme, mas tão firme, no embasamento cristalino da graça de Deus, que eu espere inteiramente nessa graça e aconteça o que acontecer. Quando chegar o dia, aí sim, por conta de todo esse preparo da graça de Deus na minha vida, eu e você poderemos estar preparados para ser morto e mesmo assim manter-se contra todos, se for necessário, fiel testemunho. Não é brincadeira isso. Habitar no trono de Satanás, manter a testemunha, manter o testemunho, manter a fé, não negar, não reter o mal, mas ao invés do mal, reter o nome do Senhor. Esse homem foi morto onde Satanás habita. Eu acho que é bom você pensar isso. Habitamos num mundo que é totalmente oposto contra Deus. O mundo jaz no maligno. Este mundo, aonde habitamos, a cidade aqui onde habitamos, é o trono de Satanás. Em muitos aspectos. Vamos ser firmes? Vamos reter esse nome? Ou vamos nos deixar persuadir pela primeira besteira que nos aparecer na frente para nos afastar de Satanás, para nos afastar de Deus, indo após Satanás? Muito, mas muito facilmente. É assim que nós vamos viver, é assim que nós vamos fazer. Consulte sua vida, eu consulto a minha daqui, porque nós precisamos manter o fiel testemunho, ainda que isso implique em morte. E precisamos nos preparar para isso, se nós verdadeiramente somos discípulos do Senhor. Aí, na próxima parte, no versículo 14 aqui, ele muda, mas, né? Ó,
Mas ele é fiel. Eu conheço vocês, que vocês realmente vivem num local de oposição. É difícil vocês fazerem a obra que vocês fazem para mim, onde vocês habitam. E ali está o trono de Satanás. E vocês não têm sido firmes, como por exemplo, usando o exemplo de Antipas. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Por mais que possam ser poucas, mas são suficientes para manchar o testemunho. Quais são as poucas coisas que você, meu irmão, crente, fiel, você que se acha que está andando no caminho da justiça, você que consulta o seu coração e o seu coração não lhe condena de nada, mas Deus é quem vai, no final das coisas conhecer o nosso coração da forma mais profunda, sondando. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, o salmista dizia, porque ele sabia que ele podia muito bem ser enganado pelo próprio coração, porque desesperadamente corrupto é o coração, quem o conhecerá? Às vezes achamos que estamos tão bem espiritualmente. Você acha que ter obras num local tão oposto a Deus, reter o nome do Senhor, eu retenho o nome do Senhor, eu não nego a minha fé, eu sou firme, eu tenho convicção, e 5 pontos, eu não abro nem para o trem, nem para Satanás, nem para nada. Você acha, ó Deus, glória a Deus, que o Senhor tem me abençoado, tem me mantido, tem me feito fiel, firme, eu não tenho negado o teu nome no meu trabalho, entre os meus colegas. E de repente você começa a achar que está bem, que está firme, que é um servo fiel a Deus. Não que não seja, você é. Aliás, você é fiel testemunha. Mas aí, o Senhor que sonda rins e coração e que lhe conhece mais profundamente do que você mesmo, percebe que você tem algumas coisas, poucas que sejam, mas que são suficientes para manchar o seu testemunho. São suficientes para prejudicar de alguma forma esse testemunho. Poucas coisas. Essa igreja, por mais que nela houvessem fiéis testemunhas, tinham outros também. Veja lá, lá no versículo 16, Jesus Cristo vai batalhar contra eles. Não são as fiéis testemunhas, são outros. Pessoas que são diferentes do testemunho fiel, mas que fazem parte da igreja. Quer coletivamente, quer individualmente, nós podemos aplicar isso aqui. Algumas poucas coisas. O que é que o Senhor tem contra você, por mais que seja pouco? Contra ti. Tenho contra ti. Contra ti a igreja, mas contra ti indivíduo. Porque tens lá, aonde? Lá na igreja, lá no convívio dos irmãos, lá no meio deles, uns que seguem a doutrina de Balaão. E aqui eu chamo a atenção para influência e companheirismo. Com quem você se acompanha? Quem você segue? Quais são os seus... Quem é que você segue nas redes sociais? Pensando assim mais modernamente. Alguns seguiam o Instagram de Balaão. Alguns estavam lá conectados no Facebook desse homem. E o que é que esse homem fazia? Esse homem tinha um ensino, tinha uma doutrina, ele tinha um procedimento sutil. Ele ensinou a Balaque, um rei dos Moabitas, para poder lançar tropeço sobre os filhos de Israel. Para que, através desse tropeço, literalmente uma pedra de tropeço, literalmente fazer você, o sentido figurado é fazer você cair, você ficar prostrado, você parar de caminhar porque você caiu, fazer cair. Então, Balaão, ele diz, olha, os filhos de Israel foram abençoados por Deus. A única forma de eu amaldiçoar esse povo é fazendo com que eles pequem contra Deus. E aí ele persuadiu o povo a comer churrasco no deserto. Sacrifícios da idolatria para adorar outros deuses, comendo churrasco no deserto. E praticar a imoralidade. Sempre é conectado, idolatria com imoralidade. Interessante isso. Imoralidade sexual. E aí o povo seria amaldiçoado por causa do seu pecado e Deus teria que trazer a punição ou retirar a proteção e a bênção para que o povo pudesse ser vencido, porque era um povo poderoso que estava chegando ali para conquistar na terra de Canaã. Então observe aqui,
Doutrina de Balaão, que é lançar tropeços. Para quê? Para que eles comessem do sacrifício da idolatria e para que fornicassem, né? Adicionalmente, e caso quase como que por consequência, ao se afastar de Deus, ao deixar de adorar a Deus, ao deixar de ter relacionamento, comunhão, proximidade com Deus, portanto, indo para a idolatria, a consequência natural, na sequência, e fornicassem, né? E acabassem por cair na fornicação. Assim tens. É interessante esse assim, porque quando você começa a se afastar de Deus, você não para só aí. Você começa a descer mais ainda. E aí, assim tens também, aí começa a adicionar pecado sobre pecado. Aí tem alguns lá na igreja que retém a doutrina dos nicolaítas, né? O domínio sobre o povo. Era literalmente aquela opulência orgulhosa eclesiástica, o separatismo entre uma classe sacerdotal privilegiada e os leigos, digamos assim. Então era o clero e os leigos. Isso era a doutrina de Nicolau. Literalmente o domínio do clero, dos líderes da igreja sobre o povo. Jesus Cristo disse que odiava isso. Odiava isso. Nós já vimos isso em Apocalipse 2:6 também. A proposta é sempre a mesma, meus amigos, meus irmãos. É arrependimento. É mudar a noia. Mudar a mente. O que é que você pensa? Qual é a sua opinião a respeito disso? Qualquer que seja ela, e que de repente ela é um pouco contrária, ou até muito contrária, qualquer que seja ela, a proposta do texto, me permita lhe dizer, é que você deixe de lado esse seu pensamento. Eu sei que é humilhante, eu sei disso, mas a proposta do arrependimento é mudança de mente. Não tem metamorfose, né? A lagartinha se transforma numa borboleta, assim? Pois bem, é a mesma coisa. É você na verminosidade do seu pecado, você mudar de forma e se transformar numa bela borboleta multicolorida. Pronto. Com essa figura em mente, é isto que significa arrependimento. Meta, só que não é morfoses, é metanoia. E aí, nous aqui é mente, é você ter uma mente, um pensamento, um valor. Eu acho que é assim, não, eu não concordo com isso, assim também é demais, não acho certo. Em vez de você, eu penso assim, aí você tem que, eu tenho que mudar. Eu entendi que eu tenho que mudar. E você se arrepende, ou seja, você muda a sua mentalidade. E porque você muda a mentalidade, muda tudo. Muda a forma de andar, muda a forma de se comportar, muda a forma de falar, muda as influências, as amizades, muda os perfis do Instagram, do Facebook, do que mais aí, do Twitter. Você muda o WhatsApp, você muda. Você deixa de seguir certas pessoas, deixa de seguir certos influenciadores, certos digital influencers, né? Os influenciadores digitais do século XXI, para se arrepender e dizer, vou mudar de mente, vou mudar de coração, vou mudar de estilo de vida. Se você não fizer isso, isso aqui é especialmente para aqueles que já são cristãos. Se você não fizer isso, em breve o Senhor vai vir sobre ti, sobre a igreja, mas vai batalhar somente contra aqueles que seguem esse tipo de procedimento. E vai batalhar com a própria boca dele. O convite é sempre o mesmo, para que eu e você possamos dar ouvidos ao que estamos ouvindo, ao que vencer, ao que sustentar até ao fim, mesmo com tanta oposição, lhe darei do maná escondido. Ao invés de comer sacrifício de idolatria,
eu tenho um pão especial para você. Ele é escondido, ele é especial, ele é premium. Dar-lhe-ei uma pedra branca. E essa pedra branca era uma pedra de... Não temos tempo aqui, mas você pode pesquisar. Era uma pedra de grande dignidade que era dado a quem vencia nos jogos romanos. Essa pedra branca, a pessoa tinha acesso aos banquetes, a pessoa, inclusive, tinha acesso à pensão vitalícia, sustentado pelo governo para o resto da vida, quando ele obtinha aquela vitória e recebia aquela pedra com o nome dele escrito nessa pedra branca. Uma pedra de quartzo, de cristal, belíssima. E nessa pedra um novo nome escrito, algo que só você e o seu Salvador conhecem, algo de uma intimidade muito profunda entre vocês dois. Quase como que um apelido carinhoso, eu não sei, alguma coisa, se debate muito sobre o que seria esse novo nome, mas uma coisa é certa, é algo de profunda intimidade, de profunda dignidade, porque ao invés de você ser digno neste mundo, ser nicolaíta, importante eclesiasticamente, não, você é Antipas, você é uma pessoa que não é conhecida na história, mas o Senhor lhe conhece, e você vai ter esse novo nome escrito. Ninguém conhece, mas o Senhor conhece. Então, que o Senhor Deus possa abençoar você pela sua palavra.